Polícia Civil prende 62 pessoas em operação contra o tráfico em Sapucaia do Sul e Esteio. Mostra experimental de curtas-metragens debate sobre a inclusão e diversidade. E uma reportagem vai mostrar a visita da dupla Lucas e Felipe na casa de uma fã. E tem ainda a previsão do tempo e as informações do futebol. A partir de agora, você fica por dentro das notícias que são destaque na edição impressa e no site do jornal NH, desta quinta-feira, 21 de novembro. Está começando o NH ao vivo. Fique com a gente. Olá! Na manhã de hoje, a Polícia Civil do Estado, por meio do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico, o DENARC, deflagrou a Operação Iceberg em Sapucaia do Sul e Esteio. Foram 62 pessoas presas e 76 mandados de busca e apreensão. Durante 8 meses, o DENARC investigou 11 quadrilhas e 70 pontos de tráfico de maconha, crack e cocaína nas cidades de Sapucaia do Sul e Esteio. A operação, chamada Iceberg, começou após a denúncia de um pai cujo filho era usuário de drogas. Na manhã desta quinta-feira, mais de 400 policiais deflagraram a operação nas duas cidades com o auxílio de um helicóptero da Polícia Civil. No cumprimento dos 76 mandados judiciais, foram apreendidas drogas, 8 armas e mais de R$7 mil em dinheiro. 62 pessoas também foram presas. Durante 90 dias, 2 policiais treinados ficaram infiltrados em uma das quadrilhas para entender o funcionamento do esquema e filmaram os traficantes vendendo drogas. Não, só tem 30. Tá vendo escama? Não, cara pra pagar na bote. Não é, escama não é assim, você vê que é escama. Eu conheço escama, meu velho. Pode ser, né? Ah, bom, se é escama, Deus livre, né? Saúde e sexualidade. Esses dois temas geram muitas dúvidas e curiosidade para muitos adultos. Imagina então para os adolescentes. Os alunos da Escola Santa Catarina de Novo Hamburgo debateram sobre esses assuntos no bate-papo. Dá uma olhada. Sexualidade e saúde, especialmente para os adolescentes, foi tema de mais um bate-papo nas escolas, promovido pela Coordenadoria de Políticas Públicas para a Juventude da Prefeitura de Novo Hamburgo e parceiros. Nesta quinta, dia 21, foi a vez dos alunos do Colégio Santa Catarina discutirem o assunto. O enfermeiro e professor do SENAC, Fábio André Schwan, destacou a importância do tema para a juventude. Falar de saúde e sexualidade para os jovens e adolescentes. É uma tarefa bacana, né? Pois é um assunto que não se esgota, né? Apesar de ser um assunto atual, a gente vê que sempre tem coisas novas para se falar, mas tem que também puxar muitas coisas do passado, que a gente tem que lidar com coisas que envolvem pais, avós, né, com seus dogmas, com suas coisas que antigamente não se falava, com cada vez mais e mais acesso a informações e muitas vezes informações de certa forma, não vamos dizer errado, mas assim, informações muitas vezes curtas, né? Então às vezes se o adolescente também não tiver um bom amparo, essa informação curta pode fazer com que ele tenha algumas ideias incorretas e acabe entrando em meios muitas vezes errados, né? Mas é um assunto bom e tu vê que cada vez mais as pessoas querem participar, querem discutir, querem conversar e querem tirar dúvidas. E tu vê que a gente não tem mais tantas coisas vistas como brincadeiras. É descontraído, né? Mas ao mesmo tempo é uma descontração, mas é levado a sério. Os adolescentes se preocupam realmente em não engravidar, que realmente estão com medo e preocupados em não contrair doenças. A coordenadora do programa Saúde na Escola, Cristine Schuller, fala sobre os alarmantes números da região sul e os cuidados constantes. Cristine, como tem sido a situação, né, a conscientização do adolescente na nossa cidade e o que tem a melhorar? Então, os nossos adolescentes aqui no Novo Hamburgo, eles estão abertos para o diálogo, eles sempre querem conversar sobre a sexualidade, mas ainda precisa melhorar mais. A gente tem números da região sul que estão nos preocupando, a gente está liderando os casos de AIDS no país, mas é importante dizer que os adolescentes eles querem conversar sobre esse assunto. Então a gente incentiva, a legislação também diz que é preciso dar as informações sobre sexualidade.
E já que falamos em debate, vamos aproveitar para mostrar um projeto que dá oportunidade para alunos, professores e educadores produzirem os próprios curtas-metragens. Ao final de cada exibição, os espectadores ainda discutem as produções. Confira. Nesta quinta-feira foi dado início à segunda mostra experimental de curtas-metragens, Curta Inclusão e Diversidade. A atividade é uma promoção da Secretaria de Educação de Novo Hamburgo em parceria com a Fundação Liberato Salzano Vieira da Cunha. Até sábado, 25 curtas produzidos por estudantes, professores e educadores de diferentes escolas e instituições estarão sendo exibidos no Cine Espaço do Bourbon Shopping. Os primeiros filmes apresentados amanhã de quinta foram O Olhar de Anitta e NAP, Espaço de Possibilidades. Os participantes serão agraciados com o troféu Ubuntu, esculpido por 10 alunos do Ateliê Livre Municipal em madeira de árvores derrubadas pelo vento. E o convite vale para você também. Aproveite! Vamos falar agora sobre o tempo. Apesar da quinta-feira cinza e chuvosa, a expectativa é que a sexta-feira seja diferente com a chegada da massa de ar seco. Saiba mais detalhes da previsão do tempo com Laís Vanessa. Olá! Nesta sexta-feira, o tempo melhora e o sol aparece entre nuvens na região. Ainda não está descartada a possibilidade de chuva fraca no começo do dia. No Vale dos Sinos, o dia será de sol entre nuvens, com possibilidade de chuvas isoladas. As temperaturas ficam entre 17 e 25 graus. No Vale do Paranhana, o dia não será diferente. Muitas nuvens encobrem o céu com chance de chuva em alguns pontos. A mínima fica em 17 e a máxima pode chegar aos 25 graus. No Vale do Caí, a sexta será parcialmente nublado com sol entre nuvens. A temperatura é agradável, entre 17 e 24 graus. Na região das Hortênsias, chance de chuva isolada ao longo do dia. A temperatura será mais baixa em relação a outras regiões. A mínima é de 12 graus e a máxima de 20. No litoral, o sol pode aparecer entre nuvens com possibilidade de chuva ao longo do dia. Os termômetros marcam entre 18 e 22 graus. O nosso assunto agora é o futebol. E, claro, quem está aqui com a gente é o editor de esporte do jornal NH, Chico Luz. Olá, Chico, tudo bem? Tudo bom, Kelly? Chico, vamos falar sobre o que hoje? Dupla Grenal, né, Kelly? Agora, quinta-feira já, então, chegando aí a rodada do final de semana. Grêmio e Inter entra em campo no domingo, né? E tem jogos importantíssimos aí pelo Brasileiro. E tá mais ou menos definidas aí as situações dos dois times, como é que eles vão entrar em campo. O Vargas, o atacante do chileno do Grêmio, que jogou com a seleção chilena contra o Brasil na terça-feira. Fez gol, né? Fez um gol, né? Jogou muito bem, mas não vai jogar domingo. O Grêmio não deve ficar com ele, né? Tá no final de contrato dele, então ele tá por empréstimo aqui do Napoli. Não sabe ainda o Grêmio se vai conseguir renovar o contrato dele ou não, então tem toda uma questão. E como o Maxi Rodrigues jogou bem no final de semana, foi o cara que fez os 2 gols contra o Flamengo e é o clamor ali da torcida gremista, né? Como é o terceiro estrangeiro, então o Vargas, chegando de viagem, foi dispensado do treino de hoje, só vai voltar a treinar amanhã, mas não vai nem concentrar para esse jogo do final de semana. Mostrando aí que provavelmente está no final da sua passagem pelo tricolor mesmo. Apesar de ser um grande jogador, não deu certo no Grêmio, ao menos não como o Grêmio queria. Então, por enquanto, o Vargas meio deixado de lado em favor do Maxi Rodrigues. Essa é a situação do Grêmio, né, que vai jogar contra a Ponte Preta no domingo às 5 horas da tarde lá em Campinas. A Ponte que deve ser rebaixada nessa rodada, apesar de ter ganhado ontem do São Paulo na Sul-Americana, uma vitória impressionante da Ponte Preta, 3-1 no Morumbi. Mas é futebol, né? O time está bem lá no campeonato. Quase rebaixado no Brasileirão, deve realmente cair agora. Zé Roberto deve entrar em campo? Zé Roberto também é outra questão polêmica, né? Mas o Renato deve apostar no mesmo time que jogou contra o Flamengo. A ideia é do Grêmio manter aquela pegada que teve no jogo, se não foi uma grande atuação. O Grêmio ao menos conseguiu fazer gols, né? Mais de um gol por jogo, que era o grande trauma nos últimos jogos. Então o Zé Roberto deve ficar de novo ali como opção, não deve ser titular. Também é outro jogador que está no final dessa passagem pelo Grêmio, né? O contrato dele se encerra no final do ano. Mas é um jogador tão querido pelo Grêmio, será que ele não vai ser renovado o contrato? Se o Renato continuar aí, não vem pensando em utilizar ele, né? O Zé Roberto teve uma passagem, um desempenho antes da lesão que ele teve na metade do ano. E o rendimento dele caiu muito também depois da lesão. É verdade. Também
também sem ter muito ritmo de jogo e tudo mais, mas o desempenho dele mudou bastante de lá para cá. Então, como é um jogador já de mais idade e tem o contrato dele se encerrando agora, é capaz, até para não ter depois um tipo de arrependimento, renovar com um cara que não vai jogar muito, o Grêmio libera ele, tem mercado, deve conseguir um outro clube aí logo. Com certeza. E o Inter, o que a gente pode falar, Chico? Pois é, o Inter confirmou, não confirmou oficialmente, mas o Klemer mais ou menos determinou que vai jogar vai voltar ali os jogadores experientes, né? Além do Índio, que a gente já tinha falado que vai voltar para a zaga, o Juan também tá recuperado de lesão e vai para o jogo. Com isso o Inter vai ter ali a zaga não muito novinha, né? O Índio e Juan, dois jogadores já de muita rodagem, vão ser titulares no domingo contra o Coritiba. Além deles, o Leandro Damião também volta ao time, o Colorado precisando dessa vitória. Vai apostar agora, se tinha colocado vários jogadores jovens, né, nos últimos jogos, dessa vez vai jogar nos caras que estão ali há mais tempo para ver se consegue resolver de vez esse risco de rebaixamento. Tomara que resolva pois mesmo, é, né? não. Imagina o Internacional, um time grande assim, ser rebaixado. Pois é, mesmo que o Inter perca para o Curitiba seria um risco muito baixo, mas o Inter quer evitar qualquer tipo de problema nas últimas rodadas, até porque pega a Ponte Preta, que vai saber como é que vai chegar depois de estar rebaixada com uma Sul-Americana pela frente, né? Tudo, né? Então o Inter não quer correr nenhum risco, né? Tem o Corinthians antes disso. Então quer resolver de uma vez contra o Curitiba, vencendo agora, se livra de uma vez o rebaixamento, por isso não quer correr problemas. Esse é o grande mantra do Inter nesse momento e que agora com o Damião, com o Índio, com o Juan, o Klemer acha que resolve. Tá certo. Mais alguma notícia por hoje de esporte? Por enquanto nada. Por enquanto é isso? Tá por certo. Enquanto nada. Chico, muito obrigada pela presença. Tá certo. E uma pergunta antes. Eu sei que você é fã de música, né? Dizem que a camiseta Sex Pistols condena, né, eu acho. Pois é, exatamente. Já imaginou receber a visita de um ídolo seu em casa? Pois eu fiquei sabendo que aconteceu isso hoje aqui no Hamburgo, né? Exatamente. Pois é, uma fã, né, dos cantores Lucas e Felipe teve essa sorte. Graziele é conhecida pela dupla por marcar presença em shows. Depois de passar por uma cirurgia, ela teve complicações na recuperação. E sabendo da situação, Lucas e Felipe foram visitar a fã em casa para retribuir o carinho. E olha só, ainda fizeram uma promessa. Segundos, a dupla de sertanejo universitário Lucas e Felipe vão visitar uma fã que justamente passou por uma cirurgia e está numa situação complicada, principalmente na questão emocional. E eles vieram aqui para alegrar um pouco ela, fazer o dia dela um pouco melhor, e é isso que a gente acompanha agora. Essa é a moça! E aí, guria? Tudo bom? Tudo bom? Oi, tudo bem? Tudo prazer, Lucas. Tudo bem? Nada. Oi, prazer em conhecer, viu? Bem, né? Beleza? Que isso, tudo bom? Da mulher! Essa daí? Aí, esses dias a gente tava tomando café, daí ele cantou pra mim assim, daí... Mas tá pedindo. Ele tá apaixonado, hein, então, hein? Quanto tempo vocês namoram? A gente namora 1 ano e 8 meses. Depois da surpresa de ouvir a dupla cantando sua música preferida, Graziele recebeu brindes dos cantores e uma promessa. Eles vão cantar em seu casamento o sucesso Veja Bem. Foi então a música do noivado, ó. Veja bem, é com você, só eu sei quanto prazer vou te dar se me quiser e aceitar ser minha mulher. Veja bem, é com você, só eu sei quanto prazer. Que bacana, hein? Promessa é dívida. Bem, o NH ao vivo de hoje fica por aqui. Continue informado com as notícias da edição impressa e do site do Jornal NH. E participe. Acesse o facebook.com/Jornal NH e o Twitter no @Jornal NH. Faça sugestões e comentários nas redes sociais. Até mais. Tchau.